Esse é o IGPlus Entrevista e hoje vamos falar de um tema bastante pertinente. Como a evolução do Facility Management tem se desdobrado e alcançado níveis muito importantes para o mercado e como isso vai impactar diretamente na rotina dos profissionais da área. Para falar sobre o tema, temos a honra de receber Mauro Campos, que é participante do Comitê 267 da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, para normas em Facility Management 41.000. E também acaba de ser eleito vice-presidente executivo da Abrafac. Mauro, seja bem-vindo e, antes de mais nada, parabéns. Muito obrigado, Carla. Obrigado pelo reconhecimento. Realmente, com muita satisfação, nós vamos dar início a mais um período de gestão na Abrafac. Eu que sou fundador lá, voltando no ano de 2004, quando um grupo de profissionais se uniu para formar a Abrafac, a Associação Brasileira, que luta aí pelo profissional de Facility Management, luta pelo setor, luta pelo mercado, e já estive aí à frente da diretoria por 6 ocasiões como vice-presidente, em 6 anos aí consecutivos, e agora recebi essa missão, e a nossa presidente Irimar Palombo, que foi eleita também com os 2 diretores, José Sandin e a Lívia Lourenço, estaremos os 4 aí à frente desse período para trazer aí um impulso para o mercado nesse momento tão importante que a gente precisa realmente desenvolver esse país. Dizem os antigos que nada melhor do que a gente falar com o pai da criança para entender direitinho sobre o que está acontecendo. Nós estamos vivendo um momento paradoxal, um momento extremamente impactante. Vocês, como diretoria, terão um desafio extra de consolidar diversas iniciativas. Mas aqui neste nosso bate-papo, vamos nos concentrar em termos que estão botando a pulga atrás da orelha de muita gente. Temos uma nova nomenclatura, temos uma nova forma de colocar os termos, e eu gostaria que você, então, nos explicasse o que vem a ser isso, qual a importância desse conjunto de normas e como isso vai se dar na prática, no dia a dia dos profissionais. Muito bem. Obrigado pela oportunidade. Agradeço já antecipadamente a Abralimp, a revista IGPlus, por abrir esse canal para que o Comitê 267, sob a coordenação do professor Moacir Alves da Graça, que nos conduziu tão bem aí nesses últimos 2 anos e tanto que estamos juntos, e com bastante satisfação, 2 finais de semana atrás, comemoramos, Carla, 1 ano da publicação em língua portuguesa das normas em Facility Management da série 41.000. Essa é a numeração da norma definida lá pela ISO, que é o organismo internacional de normas técnicas, que produziu essas normas que foram, então, traduzidas para o português por esse comitê, e esse comitê participa, claro, óbvio, ativamente na formação das normas em Facility Management junto da ISO, participando das reuniões, das discussões, fazendo as votações, né? É uma coisa bastante dinâmica. Mas o que aconteceu realmente na prática? Na prática, hoje, Carla, nós temos 4 normas já publicadas em português, traduzidas por esse comitê, e feito aí toda a parte da adaptação à nossa língua portuguesa, dos termos, e talvez isso que o mercado está bastante curioso em saber. Essas normas, para dar um overview para os nossos ouvintes e espectadores, Carla, elas são basicamente a norma de vocabulário, que é a 41.011, a norma de compras no setor de Facility Management, que é a 41.012, muito importante para o nosso mercado, uma norma que é técnica de definições sobre Facility Management, que é a 41.013, e a cereja do bolo aí, que é a 41.001, que é uma norma de gestão em Facility Management, que é inclusive certificável. As organizações de Facility Management, inclusive, podem buscar uma certificação nessa norma.
como a gente conhece por aí no mercado, né? Empresa certificada 9.000, empresa certificada em meio ambiente 14.000 e as demais normas aí que a gente sempre escuta, agora a gente pode dizer de uma organização, quando certificada, tal organização certificada na NBR ISO 41001. Então, esse é o overview e, logicamente, quando a gente começa a falar uma nova linguagem, nada melhor do que ter o vocabulário apropriado para isso, Carla. E daí é que nasce a norma 41011, que é a norma de vocabulário, da qual eu fui o líder da tradução. Então, como você falou aí, o pai da criança. Isso é interessante você nos fazer essa colocação, para que a gente entenda que o Brasil também já está se equiparando ao que existe lá fora, e que essa força da comunicação, principalmente, é que vai entrelaçar as partes. Eu gostaria que você falasse sobre isso, então, da importância, principalmente da normatização desse vocabulário, para que os pares, então, contratantes e profissionais, falem a mesma língua. Afinal de contas, a comunicação é fundamental, essencial para melhores resultados. Explica isso para a gente, então, por favor. Exatamente, Carla. É muito importante que possamos falar a mesma língua, que o mercado se entenda nos termos desse nosso setor, né, em Facility Management. Então, para isso, eu vou tomar a liberdade aqui para compartilhar a tela, para dividir com vocês uma coisa que o mercado, por muito tempo, criava divisões, criavam opiniões aí diferentes, que era no tocante à definição propriamente do que é Facility Management. E aqui vai a primeira observação. O comitê, na ABNT, decidiu por manter o termo em inglês, concordando que esse termo é muito difundido no Brasil, é muito conhecido, e usar qualquer tentativa de traduzir esse termo ao português iria roubar significado desse termo, iria roubar muito do que o mercado já andou nesses últimos anos percorrendo esse caminho. Então, uma primeira decisão desse comitê, e assim impactou todas as demais normas, foi de manter o vocabulário com o termo em inglês, Facility Management. E fazendo uma pesquisa global, na Alemanha, na França, na China, em diversos países grandes e importantes do mundo que não são de língua inglesa, eles também utilizaram o termo como Facility Management, o que mostra a força desse vocabulário que a 41011 resolveu por adotar nessa maneira como 41011 Facility Management, vocabulário e a gestão em Facility Management. E aí, o que seria, então, o Facility Management? Qual que é a definição da norma, Carla? É esta daqui. Função organizacional que integra pessoas, propriedade e processo dentro do ambiente construído, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas e a produtividade do negócio principal. A gente vê aqui o famoso tripé, que a gente chama, né, dentro daqueles que estudam o Facility Management, os 3 P's: pessoas, propriedade e processo. Porque dessa forma existe essa integração com o objetivo principal que atinge a qualidade de vida das pessoas e o negócio principal. Então, com essas palavras, nesse formato, nesse arranjo, a gente pode se entender melhor. Quando eu estiver falando em Facility Management, eu estou dizendo tudo isso. Quando eu estou aí com o meu prestador de serviços e eu digo que essa é uma área de Facility Management, eu estou dizendo que essa área é uma área que diz respeito às pessoas. Nós estamos cuidando das pessoas, nós não estamos cuidando de prédio, a gente não está cuidando de ar-condicionado, a gente não está limpando o carpete, a gente está cuidando de pessoas. Isso é muito mais abrangente, isso dá muito mais propósito ao serviço que é prestado, muito mais propósito para as pessoas que estão fazendo a gestão daquilo. Então, é muito importante que a gente consolide de uma vez por todas esse entendimento, viu, Carla? É interessante até essa sua colocação, para a gente também entender, como você bem colocou, diversos países que não são de língua inglesa já adotaram os termos. Isso a gente, então, compreende que ele está se universalizando. Então, o setor ganha corpo globalmente. O que é falado aqui em outros países
É basicamente a mesma linguagem. Isso, então, traz maior credibilidade e reconhecimento, não só para o setor, mas para os profissionais também. Sim, sim, sem dúvida traz reconhecimento para os profissionais, a profissão tem uma outra exposição, e é muito importante ter canais como esse que a EG Plus nos abre, para que a gente tire algumas dúvidas, Carla, né? Os usuários muitas vezes têm dúvidas de como usar corretamente esses termos. Eu acho que é muito importante essa oportunidade para a gente falar um pouco desses termos e poder trazer claridade para o mercado. Ótimo. De novo, pai da criança, então, fique à vontade para nos explicar quais são as principais diferenças, quais são os principais termos, os vocabulários que devemos atentar a partir de agora. Explica para a gente, Mauro. Vou explicar, muito bom. Então, qual que seria, então, esses termos mais comuns que o mercado utiliza de forma incorreta? Essa é a pergunta que mais me fizeram, Carla, assim que nós publicamos a norma, assim que isso ganhou publicidade no mercado, os profissionais, né, se aproximavam de mim e falavam, puxa, mas então a gente fala errado, a gente está usando o termo de forma incorreta? Infelizmente, algumas vezes a gente realmente faz isso. Por exemplo, não é correto dizer gestão de facilities. Eu sei que a gente está muito acostumado, eu vou pedir licença aqui para todo mundo, fica parecendo que é uma coisa assim, é um preciosismo, Mauro. Não, gente, não é um preciosismo. A gente tem que falar o mesmo vocabulário, usar a mesma linguagem, ser claro naquilo que a gente comunicar. Então, não é gestão de facilities. Não adianta fazer propaganda do tipo, a minha empresa faz serviço de limpeza, portaria e facilities. Não, a sua empresa faz facility management ou facilities management. As duas formas são intercambiáveis. Vamos de vez Mauro, adotar esse termo. Deixa só, desculpa interromper, mas agora me ocorreu aqui uma pergunta capciosa. E quem tem facilities no nome? Faz o quê a essa altura do campeonato? Quem tem facilities no nome se adequa. A própria Abrafac, e aí eu vou falar na própria carne, a Abrafac, quando foi fundada, Carla, chamava-se Associação Brasileira de Facilities. E de forma nenhuma nós somos uma associação de facilities, porque facilities é o plural de facility, e facility é nada mais, nada menos do que o conjunto de ativos onde a gente desenvolve as nossas atividades. Então, o prédio é um facility, o clube é um facility, o shopping é um facility, uma estação de tratamento de água é um facility, mas nós não somos facilities. Eu posso ser da área de facility management, da área que faz gerenciamento desses ambientes, da área que cuida desses ambientes para melhorar a qualidade de vida das pessoas e a produtividade do negócio. Mas eu não sou facilities. O que a Abrafac fez com o advento da norma? A Abrafac foi lá e reformou o seu nome. Agora, a Abrafac é a Associação Brasileira de Facility Management, Property e Workplace. Inclusive, ganhamos aí uma abrangência com outros dois termos aí em inglês também, que são muito reconhecidos pelo mercado, o Property e Workplace. Então, a própria Abrafac já tomou a dianteira, foi lá e já reformou o seu nome. Então, eu pediria licença para dar esse conselho para as empresas que têm facilities no nome de alguma forma, que façam essa adequação o quanto antes, sob risco de ficarem sendo aí taxadas como desantenadas ao mercado, desatualizadas ou coisas assim. Essa é uma mudança, então, cultural e uma mudança que impacta na prática. Mas vamos lá adiante, que o assunto aqui está rendendo. Você com certeza tem muitos exemplos para compartilhar. Manda ver, Mauro. Tem também uma outra coisa que a gente usa muito mal, que é dizer, eu sou gerente de facility, eu sou coordenador de facility. Já não cabe mais eu dizer dessa forma. A forma correta, o uso correto é ser um facility manager, é ser um facilities manager. Quando você introduz o termo dessa forma, você não somente está falando corretamente, como você está se posicionando. As empresas do setor que contratam
serviços, que contratam dentro do mercado de Facility Management, são empresas que, dia a dia, estão organizando as suas estruturas de forma global. As empresas multinacionais, basicamente, todas elas já têm o seu departamento de Facility Management. Então, quando você se posiciona como um Facility Manager ou um Facilities Manager, você está realmente entrando nessa estrutura hierárquica, nessa pirâmide dentro da sua empresa. Vamos abolir essa questão de eu sou o Facility da empresa X. Você não é. O Facility da empresa X é o prédio dela. Você é o Facility Manager da empresa X. Vamos realmente nos posicionar como profissionais, vamos dar mais ênfase naquilo que tem que ser dado. Um outro termo... Isso que você, desculpa novamente, mas isso que você está dizendo já é, então, um norte para o que vem pela frente no mercado. Então, você citou muito bem o exemplo de empresas que estão se estruturando de forma global, que têm sites em outros países, em outras localidades, e todas devem falar a mesma língua e manter os mesmos processos. Isso mostra, então, o crescimento global do setor. Mais uma vez, então, uma demonstração da força que o mercado está ganhando. Exatamente, foi muito bom esse gancho. O mercado ganha força na medida em que os seus profissionais se educam e, ao serem melhor educados, fazem com que esse mercado suba de nível. A partir do momento em que eu sou um contratante com melhor educação em Facility Management, eu contrato melhor, eu exijo melhores serviços dos meus prestadores. Nesse momento, eu estou fazendo com que a barra suba. Então, nesse momento, eu tenho que realmente me posicionar. E um outro termo que me perguntam sempre bastante também é com relação ao serviço de facility, porque a gente vê ainda que as empresas têm um pouco de confusão com relação a isso. Então, eu trouxe aqui a definição que está na 41.011. Serviço de facility ou serviço de facilities é nada mais, nada menos que a provisão de suporte às atividades primárias da empresa, né, de uma organização, que são entregues por um prestador de serviço interno ou externo. E depois eu vou até mostrar um quadrinho para exemplificar e clarear um pouco isso, como que isso funciona, como é que isso se estrutura na cabeça das pessoas. Mas veja só, Carla, muitas vezes essa propaganda que eu coloquei lá em cima, que a empresa parece que, né, faz de tudo, faz portaria, faz facilities. Ela não faz facilities. Ela pode fazer serviços de facility. A portaria é um serviço de facility. A limpeza é um serviço de facility. Por quê? Porque é uma provisão de suporte às atividades primárias. A limpeza não é uma provisão de suporte às atividades primárias da organização? Ela não é entregue por um prestador de serviço, que pode ser tanto interno como externo? Então, a limpeza, a portaria, a manutenção, aqueles serviços que dão suporte são serviços de facility. Olha que bacana, não é muito melhor quando eu posso conversar entre as duas partes, quem contrata e quem é contratado, e a gente se entender? A gente definir muito bem o que são as atividades primárias, o que é aquilo que é entregue pelo interno, pelo externo. Quando eu falo esse mesmo vocabulário, as coisas fluem. O contrato, a relação entre essas duas partes é uma relação mais sadia. Pairam aquelas dúvidas sempre e parece que eu uso o termo errado, então, em função disso, eu entrego uma coisa, mas o meu cliente queria outra. Dessa forma, usando o termo correto, eu alinho as expectativas. Olha que mudança, Carla. Com certeza, essa colocação é bastante pertinente, porque ela também se alinha ao princípio básico da comunicação. E o que é isso, então? Quando a informação sai do ponto A e chega ao ponto B, sendo entendida corretamente. Então, esta comunicação, que é o que você está colocando aqui de forma bastante didática, é o que vai ajudar ainda mais a consolidação do setor e a cultura, torná-la cada vez mais eficaz e presente no dia a dia dos profissionais. Mas vamos lá que o assunto está rendendo. O que mais, Mauro? Eu fiz um quadro resumindo alguns pontos que eu considero muito importantes
E eu imagino que os ouvintes, os telespectadores da IG Plus vão estar muito interessados por fazerem realmente parte desse setor tão importante que é o setor de limpeza. E eu acho que com ele a gente tira muitas dúvidas do mercado, né? Eu vou tentar aqui ser o mais didático possível. Partindo do serviço de facility, que a gente já viu o que significa, esse suporte às atividades primárias de uma organização, e a definição da norma diz muito claramente, ele pode ser entregue por um prestador interno ou externo. Ou seja, esse serviço ele vai ser ou pela caixinha do prestador interno ou pela caixinha do prestador externo. O que é esse prestador? Ele é uma organização que entrega um ou mais serviços de facility. Então, esse prestador de serviço, que pode ser interno, pode ser o meu departamento X, que está entregando um serviço de facility, ou pode ser um prestador externo, empresa ABC do mercado, CNPJ tal, que está entregando um ou mais serviços de facility, como aqui definido. Então, essas empresas aqui, seja a organização interna, a organização, seja o prestador externo, com aquele CNPJ que eu estou contratando, nenhum deles é o subcontratado. E o mercado fala erroneamente, sempre chama esse prestador externo de subcontratado. Ele não é o subcontratado, ele é o prestador externo. O subcontratado, pela definição da norma, é a organização que é contratada pelo prestador de serviços para realizar uma parte específica de um serviço de facility. Então, veja só, dizer que a empresa de limpeza é meu subcontratado, ele não é meu subcontratado, porque ele só vai ser meu subcontratado se não existir internamente da empresa um prestador de serviços interno. E se eu não tenho internamente, dentro da minha empresa, uma estrutura organizada que presta internamente o serviço de limpeza, por exemplo, eu contrato um prestador externo de limpeza. Se esse prestador precisa contratar um subcontratado para fazer o serviço, por exemplo, de limpeza em altura, limpeza de vidros, ou seja, é um outro CNPJ, ele sim é o subcontratado nesse caso, não o prestador de serviço de limpeza. Olha que quebra É de... interessante para a gente entender, então, como é que fica esse fluxo até do serviço na prática. Foi bem pertinente esse seu exemplo para a gente entender também como é que isso se espalha dentro do fluxo de trabalho no dia a dia. Durante o dia a dia, nas rotinas do dia a dia, as expectativas têm que estar muito bem alinhadas. Por exemplo, no momento em que o serviço de facility que tem que ser provido dentro da minha organização, a minha empresa X, eu sou lá uma empresa de varejo, vamos dizer, e eu preciso de um suporte à minha atividade primária, que é vender aquele meu item ali na minha loja. E eu preciso que um determinado serviço seja realizado. E esse serviço eu não tenho um prestador interno para me entregar esse serviço. Por exemplo, aqui, a limpeza das minhas lojas, vamos dizer, né? Eu não tenho um profissional de limpeza, eu não tenho uma estrutura que me dá esse serviço hoje internamente. Então, esse prestador interno não existe. Como ele não existe, eu vou ter que contratar um prestador externo, uma organização que vai entregar esse serviço de facility. Nesse caso, a empresa ABC de limpeza. Essa empresa de limpeza é a relação que eu vou ter com ela. Nessa relação, eu vou ter que deixar muito bem claro se eu permito que ela subcontrate ou não uma parte daquilo que eu contratei com ela, porque eu esperava que ela entregasse com a qualidade que nós ajustamos entre nós, entre as duas empresas. Agora, se ela vai ter que contratar um subcontratado para limpar vidros, para limpar alturas, as coisas mudam de figura. Isso tem que estar muito bem definido no contrato. Então, veja a importância de usar o termo correto na relação entre contratante e contratado. Isso é para dar um exemplo do que a norma traz para o setor, um exemplo do que o vocabulário traz para o setor, Carla. Então, o entendimento, a leitura, a aplicação das normas no dia a dia é muito importante para esse mercado se desenvolver o máximo possível, tanto do lado do contratante como do lado daqueles que são contratados. E o que as empresas deverão fazer, Mauro, para estarem de acordo com a nova norma, para que elas possam se fortalecer no mercado e cada vez mais entregar excelência aos seus contratantes?
Eu começo dizendo, Carla, primeiro, para esclarecer também o mercado, as normas, como né, não só a norma de Facility Management da 41.000, mas todas as normas, elas têm caráter optativo. Eu quero melhorar a minha organização, eu vou lá, busco a norma referente à minha organização, referente ao meu setor onde eu atuo, eu procuro aplicá-las dentro da minha organização, melhorando a qualidade daquilo que eu faço, daquilo que eu entrego. Então, num primeiro momento, a norma é colocada para o mercado de forma opcional. Adere à norma quem quer. Existem muitos benefícios. Um grande benefício é eu poder fazer trocas, benchmark. Eu posso perguntar a uma outra empresa, como que você faz tal e tal e tal coisa de acordo com a norma? Ou seja, estamos falando da mesma base, estamos falando da mesma coisa, estamos calculando da mesma forma. Então, eu posso comparar o número dele, a informação dele com a minha, porque estamos usando o mesmo vocabulário. Por si só, isso já é uma grande vantagem que a norma nos dá. Por outro lado, muitas vezes a legislação brasileira vai citar uma norma quando ela deseja que algo seja feito de acordo a padrões muito reconhecidos pelo mercado. O que pode acontecer no nosso setor de Facility Management é que o governo, em algum momento, através de alguma lei, através de algum decreto, através de algum instrumento, diga lá que o uso de determinada norma dessa série, da 41.000, seja parte de uma lei. Então, ela passa a ser obrigatória, Carla. Então, será que não é melhor a gente já começar a conhecer a norma, usá-la, ampliá-la, tirar as dúvidas do seu uso, porque amanhã, depois, ela pode ser realmente algo mandatório por força de lei. Então, isso vai trazer muitos benefícios para o mercado desde já. Eu diria que o mercado tem que se preparar dessa forma. Isso também dá pistas para o crescimento irreversível do mercado. Se já temos normas, o passo seguinte, então, provavelmente será um dispositivo legal para que a norma seja cumprida. Então, se já chegamos a esse ponto, sigamos adiante, não é? É verdade. Esse ponto é um ponto importante porque quebra realmente essa relação que nós tínhamos, é muito informal, mais ou menos cada um querendo definir, cada um querendo fazer do seu jeito, as pessoas não conseguiam se conversar, e agora a gente tem a norma que nos suporta e permite essas trocas. Isso é muito enriquecedor. Eu espero que em breve possamos aqui na IG Plus, através de outros colegas que participaram também do comitê, trazer esclarecimentos, inclusive sobre norma de gestão, certificação, coisas que são muito importantes para o mercado. Deixo aqui já o meu palpite aí para próximas edições aí de vocês, Carla. Com certeza, temos bastante pauta a ser desenvolvida aqui em outros bate-papos, mas, por hora, eu tenho uma pergunta que eu faço a todos os convidados e eu vou fazê-la a você também. Estamos vivendo um momento único, um momento não conhecido da humanidade. Até agora não tínhamos vivido uma pandemia de tal magnitude como a do coronavírus. E já estamos, nos dias atuais, mais de 8 meses depois, vivendo a tal nova realidade. Alguns dizem novo normal. O fato é que nós estamos aqui porque o mundo não para e estamos vivendo e aprendendo no dia a dia. Mas, diante do que aprendemos e vivenciamos nesses últimos meses, quais são as expectativas para o setor de Facility Management? O que a gente pode esperar daqui para frente? Carla, agora eu vou responder como Mauro, nem como vice-presidente da Abrafac, nem como participante do comitê da BNT, eu vou falar como profissional de Facility Management. Eu enxergo esse momento como um momento que acelerou ondas que viriam naturalmente. Você observa que muitos dos comportamentos no setor profissional de hoje eram comportamentos que já existiam aqui e ali em algumas empresas, aqui e ali em algum setor da economia, praticavam já
muito daquilo que hoje se tornou corriqueiro. Vamos falar do home office, por exemplo. Hoje muitas empresas estão obrigadas a ir a fazer o home office, mas muitas empresas antes já faziam um bom esquema de home office. Antes, nós tínhamos empresas que ainda estavam indecisas sobre como fazer o seu escritório render mais, ser um workplace melhor e acolhedor para os seus funcionários. A pandemia transformou o escritório para dentro da casa dos profissionais e provavelmente aquilo que eles vão encontrar quando retornarem aos seus escritórios é um ambiente muito mais de colaboração do que de sentar na mesa para responder e-mail. Talvez isso acabou, eu posso fazer isso na minha casa 2 dias por semana, não é verdade? Então, o mercado vai sentir a aceleração de conceitos que já estavam, já existiam, só que eram aplicados pontualmente aqui e ali. Eu vejo como profissional esse momento como um momento de aceleração. Quando se fala de um novo normal, de uma nova realidade, eu acho muito difícil cravar realmente nesse momento uma definição do que é esse novo ambiente, essa nova realidade, porque as pessoas vão retornar, Carla. As pessoas estão hoje com os filhos em casa porque estão sem aula, as pessoas estão hoje todos os dias em casa e não somente 2 ou 3. Quando eles retornarem, quando todos nós retornarmos ao escritório, recebermos ali um ambiente melhor preparado para essa nova realidade, o home office vai ser diferente também do que é hoje. Então, vai ser uma situação intermediária do que nós estamos vivendo hoje e o que vivíamos antes. Então, eu imagino que nós temos que ainda aguardar, temos que nos preparar, mas temos que aguardar ainda essa nova adequação, como que o mercado vai se adequar. Eu vi muitas empresas já entregando andares, já se desfazendo de seus escritórios e partindo para outras modalidades e coisas assim. Eu não sei, talvez para o setor onde elas estejam seja o mais correto, talvez algumas decisões tenham sido tomadas aí no calor, né, dos acontecimentos. Eu imagino que é melhor a gente aguardar um pouquinho mais antes de fazer coisas radicais. Mas, com certeza, nós, profissionais de Facility Management, eu, você que está aí me ouvindo, me vendo, temos que estar muito antenados nessa nova forma em que as pessoas colaboram. As pessoas aprenderam a usar os meios digitais e elas vão querer mais do digital quando voltarem aos seus escritórios, as pessoas vão querer colaborar mais em time, em grupo e produzirem em equipe quando voltarem aos escritórios, e o trabalho isolado talvez vai ser deixado para fazer em casa, ou responder e-mails e coisas assim. Então, tenhamos isso em mente como profissionais, para que a gente possa realmente adicionar valor para as nossas empresas. Apesar de toda a prudência da sua resposta, a gente vê que ela é muito positiva. Nós vamos voltar, você disse há pouco. E a gente acredita nisso, esperamos que isso seja, assim, uma grande lição, não para mim, nem para você, nem só para quem nos assiste, mas para toda a humanidade, que a gente aprenda essa lição de casa e que a gente saia disso tudo renovado e fortalecido, com muito mais conhecimento, com muito mais cautela e muito mais percepção, que é o que a gente acabou ganhando de sobra nesses últimos meses, é a percepção do outro, dos espaços, das coisas, e isso nos fez ficar muito mais apurado. Mauro, muito obrigada pela sua colocação, ela foi muito pertinente. Muito obrigado, Carla. Obrigado pela oportunidade e estamos à disposição sempre que precisarem. E muito obrigada pela aula, porque essa nossa conversa, na verdade, não foi uma entrevista, tampouco um bate-papo. Foi uma aula que a gente deve assistir com muita atenção para entender agora os novos caminhos e ter certeza de que estamos evoluindo positivamente, que vem coisa boa por aí. Muito obrigada pelo seu tempo e por compartilhar o seu conhecimento conosco. Obrigado, até logo. Assim, nós vamos encerrando esta edição do IGPlus Entrevista, agradecendo a presença e a disponibilidade do Mauro Campos, a atenção dos nossos patrocinadores, Alfa Atena, InService e Spartan. E, para fechar, uma frase inspiradora do filósofo Aristóteles.
A alegria que se tem em pensar e aprender faz-nos pensar e aprender ainda mais. Muito obrigada pela audiência e até a próxima edição.